da Verdade, devocional de 9 de junho. Por que Deus entrega seu povo ao inimigo? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel 1, versos 1 e 2. Leia todo o capítulo 1 de Daniel. Daniel e seus 3 amigos são deportados para longe de sua terra e da casa de seus pais, dando início à maior crise da sua vida. Eles eram jovens de linhagem real, messiânica, de boa aparência, perfeição física, inteligência, com treinamento diplomático e competência, qualidades que representavam a geração de quem se esperava o reavivamento da esperança messiânica. Eram, como se diz, o futuro da nação. Educados para conquistar, eles agora são conquistados e levados para servirem como escravos de um estado idólatra e perverso. Além de serem desterrados para um ambiente estranho aos seus costumes e à sua fé, eles são levados para o centro de poder do império que escravizou sua nação. São destacados para servir na corte babilônica, por assim dizer, no olho do furacão. E ali, na terra do seu desterro, no vigor da sua juventude, naquela fase em que o corpo e a mente começam sua jornada para o amor conjugal e a construção da família, esses jovens são possivelmente castrados. Violados em sua virilidade, eles trazem no próprio corpo o infame emblema de uma ameaça ainda maior. O futuro da santa semente está agora em xeque. Tudo isso basta para destruir a fé, a família e o povo da aliança? Não. O império das trevas sempre maquina. Nós o destruiremos ainda mais. E esses 4 adolescentes são submetidos a um processo de desculturalização. 3 anos desaprendendo sua língua e cultura e aprendendo a língua e cultura dos caldeus, sendo imersos numa cultura pagã com sua cosmovisão, suas ciências e artes que incluíam o ocultismo, num mundo que se acreditava habitado por várias classes de deuses. Até seus nomes são mudados. Um verdadeiro projeto de desconstrução da fé e da identidade de povo da aliança. Todos esses fatos, além de provocar dor e angústia pela saudade dos pais e da terra da promessa, abalaram profundamente a esperança messiânica. Agora a santa semente é escrava em um terreno hostil. Esses jovens se encontravam perplexos. É nesse contexto que sua fé e fidelidade à aliança do seu Deus são desafiadas. Talvez o fato que mais nos traga perplexidade é declarado no verso 2. O Senhor entregou Jerusalém, a casa real e os tesouros do templo nas mãos de Nabucodonosor. Tudo fazia parte dos planos de um Deus soberano. Por que Deus entregaria seu próprio povo para padecer às mãos dos ímpios? Quando examinamos as Escrituras, vemos pelo menos 3 propósitos. Primeiro, para executar juízo pela desobediência e quebra da aliança. Essa é a explicação dos escritores bíblicos para o cativeiro. Por exemplo, em 2 Reis 24, de 2 a 4, está escrito: Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Sim, Deus inflige juízo sobre o seu povo, ainda que seja um juízo temporal e corretivo, e é por onde ele sempre começa os seus atos de julgamento, como ele mesmo diz em sua palavra, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se vem primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 de Pedro 4,17. Em segundo lugar, Deus entrega o seu povo para conduzi-lo ao abandono do pecado. Falando a cristãos que, perseguidos por causa de sua fé, estavam tentando abandoná-la, o autor de Hebreus ressaltou que tal provação era parte da luta deles contra o pecado. Ele diz no capítulo 12, verso 4, Ora, na vossa luta contra o pecado,
ainda não tendes resistido até ao sangue. E no verso 10, parte C, ele observa: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E ainda Pedro, escrevendo a uma igreja nas mesmas condições, exorta: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta da carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 de Pedro 4, versos 1 e 2. É por isso que a Escritura afirma igualmente que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, em 2 Coríntios 7, 10. Em terceiro lugar, Deus entrega o seu povo ao inimigo para que ele seja testemunha no meio deles e glorifique a Deus em meio à perseguição. O próprio Senhor Jesus, ao enviar seus discípulos em sua primeira missão, já os alertou que seriam entregues com este propósito, em Mateus 10, 17 e 18. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Devemos lutar com todas as forças, enquanto temos a lei a nosso favor, para evitar o avanço do domínio opressor e totalitário de um Estado pagão. Ainda assim, é possível que faça parte do plano do Senhor Deus que a nossa geração ou a dos nossos filhos passe por esta provação. E o que nos restará é ter a confiança e a tranquilidade de consciência de que transmitimos para eles os valores da fé que uma vez por todas nos foi entregue. Você está preparado e você está preparando seus filhos para seu desafio? O desafio da geração deles? E o que você faria, jovem, se você vivesse num contexto hostil à sua fé? E pergunta aos pais o que vocês fariam se seus filhos lhes fossem tirados e fossem submetidos a tal pressão que ameaçasse destruir a fé deles. Essa possibilidade não só existe, como se torna mais próxima a cada dia, pois esta é a tendência à medida em que se aproxima a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta já é uma realidade em várias partes do mundo, e ela sempre foi parte inerente à nossa missão. Como observou o missionário reverendo Ronaldo Lidório, a primeira missão da igreja não é proclamar o evangelho, não é se expandir nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer, perder os valores da carne e ser revestida com os valores de Deus. É se desglorificar para glorificar ao seu Senhor. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.